Olá, eu sou Fran Pinheiro e quero saber de você se você conversa sobre dinheiro com seus filhos, principalmente com as crianças menores de 7 anos. A gente precisa tomar o hábito de falar sobre dinheiro. Vamos conversar com as crianças no dia a dia, à medida que ela vai tendo curiosidade sobre o dinheiro. Isso acontece comumente, quase que diariamente, e a gente, adulto, pai e mãe, perde a oportunidade de falar sobre dinheiro com as crianças. Hoje em dia, a gente percebe, principalmente aqui na nossa cultura, aqui no Brasil, que as pessoas têm dificuldade para conversar sobre o dinheiro. Eu percebo que as pessoas, quando vão falar sobre dinheiro ou sobre uma situação financeira ruim, ela vai se sentindo humilhada, retraída e fala sobre isso com muito peso. Traz uma bagagem de aprendizado com muito peso. E aí, quando vão falar com as crianças, o que acontece? Também falam com esse peso. Às vezes até num tom de briga, quando a criança pede um brinquedo, quando a criança pede um dinheiro, e aí às vezes responde até a criança de uma forma agressiva. O dinheiro, infelizmente, na nossa cultura tem um peso, ele traz uma carga emocional muito grande. E a gente precisa mudar isso com relação aos nossos filhos. A gente precisa passar a informação sobre educação financeira de uma forma leve, tranquila, que isso não seja chato para a criança. Algumas pessoas, quando vão falar sobre dinheiro, franze a testa, você já percebe que o ombro fica caído, a pessoa perde até a postura. A gente precisa observar se a gente está fazendo isso também. Se a gente está falando sobre dinheiro com os nossos filhos dessa maneira, de uma forma chata, de uma forma que traz a responsabilidade demais, uma carga muito pesada. Quando acontecer a curiosidade da criança, é a oportunidade ímpar da gente conversar com ela sobre isso. Como a gente conversa sobre boneca, como a gente conversa sobre carrinho, como a gente conversa sobre o cabelo, de uma forma natural, como se fosse um objeto comum, tranquilo. Explicar para a criança que o dinheiro é uma moeda de troca, que aquele papel tem um valor e que esse valor vai dar o poder a gente de trocar por outros objetos. A gente vai entregar um papel ou as moedas, a uma pessoa, um comerciante, e ele vai devolver para a gente o nosso objeto que a gente quis comprar. Explicar isso direitinho para as crianças. Quando seu filho pedir dinheiro, não é hora de esbravejar, tá pensando que eu estou produzindo dinheiro, que eu tenho uma árvore de dinheiro, tá achando que o meu dinheiro cai do céu. Infelizmente, esse é o hábito dos adultos. Acabam respondendo assim para as crianças. Não explica. Olha, hoje a mãe ou o pai não tem esse dinheiro, porque para comprar o que você quer, a gente precisa produzir esse dinheiro, ganhar esse dinheiro primeiro. Conversa, explique, mas de uma forma leve, de uma forma tranquila, assim como você conta uma historinha para ela. As crianças menores de 7 anos são capazes de entender, sim, como é o ciclo do dinheiro. Que a mãe precisa ou o pai precisa sair de casa, que vai para o trabalho, todos os meses recebe um tanto do dinheiro, que é com esse dinheiro que ela vai trocar pelos objetos do dia a dia, que é com esse dinheiro que ela paga a luz, que ela paga a água. Explicar para a criança como funciona, para a criança poder entender todo o ciclo. Quando houver a oportunidade de perceber que a criança está com alguma curiosidade,
Pergunte para ela o que ela entende do dinheiro, mas pergunte e deixa ela fantasiar, deixa ela dizer tudo o que ela pensa. A partir daí, você vai poder ir corrigindo alguns pontos, ensinando a melhor maneira de lidar com o dinheiro, dizendo para a criança que aquele dinheiro tem um valor, que é com ele que a gente realiza os nossos sonhos e que é com ele que a gente vai fazer as nossas prioridades. O que é mais importante para mim naquele momento? A criança tem o poder de entendimento. Por incrível que pareça, os adultos acreditam que as crianças de 0 a 7 anos não conseguem entender e aí acabam não conversando com elas sobre isso. Elas são capazes de entender, sim. Inclusive, é a fase da vida delas que elas mais conseguem absorver informação. A gente precisa aproveitar esse momento, desde cedo, de quando a criança ainda é menor e que ainda não tem muita noção de conta, de mais, de menos, de valor efetivo matemático. A gente já precisa trazer, desde a época lúdica, o contato com o dinheiro de uma forma leve. Mas para isso, o pai e a mãe também têm que conversar sobre dinheiro de uma forma aberta, de uma forma leve. Muitas vezes, marido e mulher têm desentendimento quando vão falar de dinheiro. Adultos que não conseguem entender bem, não conseguem se entender também. Então, quando a gente consegue fazer com que os nossos filhos falem sobre dinheiro de uma forma leve e tranquila, ela vai chegar na fase adulta muito mais segura para falar e lidar com o dinheiro. Importante, muito importante, nessa fase de abaixo de 7 anos, de 0 a 7 anos, né? Na verdade, a partir do momento que ela começa a entender, uns 2 anos e meio, 3 anos, você já pode começar a ensinar a lidar com o dinheiro sem falar na palavra dinheiro. Como? Ensinando negociação, negociando com seu filho, ensinando seu filho a negociar. Ele negocia um picolé, ele negocia um passeio que ele vai fazer no parquinho, ele negocia com você se vai colocar a roupa ou não, ele negocia com você se vai tomar um banho agora ou depois. Se a gente trata essa negociação, mesmo sem falar sobre o dinheiro, trata de uma forma séria, com conteúdo, com um foco. Qual é o foco principal da negociação? É a criança entender que para ela ter o que ela quer, ela precisa ceder um pouquinho. De repente você chama ela para tomar um banho e ela fala, não, agora não. E você vai negociar com ela. Então, em quanto tempo? Vamos negociar aqui. Use a palavra negociar. Coloque a negociação no vocabulário diário do seu filho. Quando ele chegar na fase adulta, isso já vai estar super incorporado no seu vocabulário e dentro da mente dele. Ele vai conseguir negociar qualquer aspecto da vida dele, principalmente com dinheiro, com muito mais facilidade. Nesse caso do banho, por exemplo, que eu falei, você pode conversar com ele, tá? Se não for agora, eu preciso que você faça isso. Não sei, é um dever da escola que ele vai fazer primeiro, logo depois do banho? É uma alimentação? É um lanche? Não sei. É o que for fácil para você na hora. Mas se você está com a cabeça voltada a explicar a negociação para o seu filho, qualquer oportunidade vai virar uma ótima oportunidade de você ensinar o verdadeiro poder da negociação. É saber que quando eu não consigo uma coisa, que aquilo não é possível para mim naquele momento, eu posso negociar uma coisa melhor. Eu vou ceder um pouquinho aqui,
para conseguir ganhar mais um pouquinho ali. Quando isso fica incorporado na criança desde muito cedo, a criança chega na fase de adolescência e adulto com a expertise de relacionamento de trabalho, relacionamento com relação ao dinheiro, à profissão. Isso já está constatado que os profissionais mais bem-sucedidos são aqueles que conseguem se relacionar melhor com a equipe, com o chefe, com os parceiros que estão na sua equipe, né? Os pares. Essas são as pessoas que têm sucesso na vida. Então, quando ele aprende a negociar desde cedo, além dele trabalhar e dele pensar no dinheiro de uma forma muito mais leve e mais eficiente, ele também vai ter mais chance de ter mais sucesso no trabalho, nos relacionamentos interpessoais, porque eles vão ter o poder da negociação. Outra coisa também que você pode ensinar, sem falar necessariamente na palavra dinheiro, com seu filho de 0 a 7 anos, é ensiná-lo a comparar. Comparar as coisas. Comparar uma compra com a outra compra. Um produto com outro produto. Às vezes, um brinquedo muito caro não vai trazer para ele tanto benefício quanto um brinquedo um pouco mais barato ou em conta. Ou até mesmo comparar os jogos de videogame, os brinquedos entre um e o outro, né? Isso precisa estar no nosso dia a dia. Toda vez que tiver a oportunidade, fala sobre comparação de qualidade com o produto, com a eficiência do produto com relação à qualidade, como que é isso? Explica isso para o seu filho, porque a partir do momento que ele souber comparar, mesmo que não seja com relação a dinheiro, quando ele chegar na fase em que ele vai precisar comprar e comparar os produtos, isso vai ser mais leve, mais fácil para ele, porque ele já está com esse hábito implantado. Não perca a oportunidade de conversar com seu filho quando ele te pedir um brinquedo, por exemplo. Às vezes você tem o dinheiro para comprar o brinquedo e você quer satisfazer o seu filho com isso. Não é só conversar com a criança quando ela pede um brinquedo sobre o dinheiro quando você não tem o dinheiro. A gente precisa, mesmo quando você tem o dinheiro e que você vai comprar esse produto, conversar com a criança sobre essa compra. Como é feito isso? Qual é o ciclo do dinheiro? Passar isso para o filho desde cedo. Não perder nenhuma oportunidade. Se você tiver antenado e prestar atenção na conversa da criança no dia a dia, tiver com esse foco, você vai ter a oportunidade de ensinar a educação financeira para o seu filho diariamente. Diariamente. Outra oportunidade importante é na hora de uma pirraça. Às vezes, algumas crianças perdem o controle e os pais também, muitas vezes, na hora de uma pirraça. A criança está fazendo uma pirraça, querendo alguma coisa, às vezes um produto no supermercado, e faz aquela pirraça. A criança faz pirraça simplesmente porque ela não entende o não. Ela não consegue entender por que o que ela quer está sendo negado naquele momento. E aí há um descontrole e há o choro. Isso tudo acontece porque as crianças não entendem. Elas acreditam que a partir do momento que elas gritam, que elas choram, que elas fazem um espetáculo, tem crianças que até se jogam no chão, né? Ela acredita que dessa maneira ela vai conseguir o que ela quer. E se ela está fazendo isso, se ela está tendo esse comportamento, é porque isso já funcionou no passado. Ela já fez isso alguma vez e ela conseguiu o que ela queria. E aí ela repete esse comportamento.
Mas se há uma clareza na forma de falar com seu filho, essas pirraças vão diminuir consideravelmente. Eu te dou certeza disso. Converse sempre, explique, fale sobre o dinheiro de uma forma leve. Se falar sobre o dinheiro é pesado para você, você fica envergonhado, você fica sem jeito, né? Se você perde até a postura, às vezes o ombro fica caído, a pessoa fica meio cabisbaixo. Preste atenção na sua postura, preste atenção na forma como você fala, preste atenção no seu rosto, se você está franzindo. Isso tudo são dicas de comportamento, de como o seu subconsciente trata o dinheiro. Se isso é muito pesado, ou se isso é leve, é tranquilo. Você fala sobre o dinheiro com seu esposo, com seu namorado, com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, de uma forma leve, ou precisa de um certo rodeio para falar sobre o dinheiro? Existe um certo momento de sem graça para tocar sobre esse assunto. Esse assunto é tranquilo? Preste atenção no seu comportamento, porque com certeza se é pesado para você, se é chato falar sobre o dinheiro, você vai estar automaticamente passando isso para o seu filho e prejudicando a educação financeira efetiva dessa criança. Mude seu comportamento, converse sobre o dinheiro com seu filho e você vai ver como ele vai se desenvolvendo e vai se tornando mais seguro, mais independente à medida que ele vai crescendo. Com certeza, o seu filho vai, quando você passa uma educação financeira para ele, ele vai ter muito mais sucesso do que você. Ele vai conseguir se posicionar na vida de uma forma mais segura. Traga isso para sua responsabilidade. Tome posse dessa educação financeira dos seus filhos. Não perca nenhuma oportunidade quando a criança tiver qualquer tipo de curiosidade. Que você vai perceber que o seu filho vai se desenvolver com muita mais facilidade. E vai falar sobre o dinheiro de uma forma normal, como um objeto qualquer. Como conversa sobre o cabelo, como conversa sobre a roupa, sobre um jogo de videogame. E assim ele vai trazendo para o seu vocabulário, para o seu dia a dia, o dinheiro de uma forma leve e tranquila. Converse sempre com seu filho. Isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida e para a vida dele no futuro. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários. Até a próxima!